Olá pessoal, estamos aqui para a nossa última semana da nossa estação das células Vida no Espírito, hoje com o tema Interpretação de Línguas. Amém, queridos. Chegamos na nossa última semana da nossa estação das células. Espero que tenha sido uma bênção para você e que essa última semana seja bastante edificante aí no seu grupo familiar ou na sua célula. Nós estamos aqui para falar sobre a interpretação de línguas, como último dos dons citados lá pelo apóstolo Paulo, nesse texto bíblico de 1 Coríntios 12, versículo 10. E a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Como definição, o dom de interpretação de línguas é a capacidade de se discernir o significado espiritual de uma mensagem em línguas, a fim de comunicá-la aos ouvintes. E alguns aspectos aqui da interpretação de línguas que gostaria de desenvolver aqui com você nesses breves minutos. Primeira reflexão é que é interpretação e não tradução. Algumas pessoas talvez fiquem procurando uma proximidade daquela palavra que ele está ouvindo alguém falando em línguas, e ele fica tentando traduzir aquela palavra, ou traduzir palavra por palavra, ou traduzir frase por frase, e não é assim. É interpretação e não tradução. Quando falamos que é interpretação, cada mensagem em línguas, ela tem um teor, ela tem uma ideia principal, tem algo forte que você não vai recebendo palavra por palavra, mas você vai entendendo o significado. Você vai entendendo a partir das impressões que você vai tendo, talvez uma mensagem de arrependimento, talvez uma mensagem de louvor, talvez uma mensagem de exortação, mas não a partir de se traduzir palavra por palavra ou frase por frase. O Espírito Santo vai trazer ao coração de quem está interpretando as línguas o significado, independentemente da proximidade daquela palavra com alguma coisa que você já conheça. Não fique nessa expectativa. Receba uma mensagem no seu espírito, que seria a interpretação daquilo que está sendo dito, ainda que essa interpretação não tenha nada a ver, foneticamente falando, com aquilo que está sendo dito. Por isso que é interpretação, é o teor principal, e não tradução palavra por palavra. E essa questão do discernimento está mais ou menos descrita em 1 Coríntios 2, de 9 a 16, quando o apóstolo Paulo fala da nossa espiritualidade. Esse texto é interessante e eu vou lê-lo aqui. 1 Coríntios 2, de 9 a 16. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito. As coisas de Deus, Ele revela pelo Espírito. Pode não ter nenhuma similaridade com alguma coisa que a gente tenha visto, que a gente conheça, ou com alguma palavra conhecida, mas Deus nos revela pelo seu Espírito os seus mistérios, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as
espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. A ênfase desse texto é apenas trazer o entendimento de que as coisas precisam ser discernidas no Espírito, e não por esforço racional, intelectual, tentar se apegar à palavra, tentar entender o que aquela palavra quer dizer. Não é pela razão que você vai, não é pelo esforço racional que você vai conseguir interpretar, porque todas as coisas Deus nos permite entender pelo Espírito, a partir de um discernimento espiritual estampado no nosso espírito. E assim é a interpretação das línguas, ou das línguas que nós mesmos estamos orando, falando, ou das línguas que outras pessoas eventualmente vierem a falar, quando estas tiverem a finalidade de levar uma mensagem ao grupo, levar uma mensagem para alguém. Amém? Segundo ponto a ser destacado aqui acerca da interpretação das línguas, é que essa interpretação ela pode se dar tanto no público quanto no privado. Você já se expôs àquela passagem bíblica que nós citamos na semana passada, dentro da preocupação que o apóstolo Paulo tinha, quando ele via as pessoas falando em línguas no público, sem aquele cuidado de interpretar essas línguas, e então chegava alguém de fora, ouvia todo mundo falando em língua estranha, e essa pessoa sem entender qual o significado, ele não era edificado e acabava se escandalizando com esse tipo de comportamento da igreja. Então Paulo estimulava o seguinte: olha, se você está no público e sentiu o impulso para falar em línguas, necessariamente você tem que interpretar, ou necessariamente alguém deve interpretar, para que haja entendimento no público. Não havendo interpretação no público, então fique no seu particular orando em línguas, porque esse tipo de oração vai te edificar pessoalmente, é uma conversa com Deus, e você está edificando o seu espírito. Porém, mesmo no particular, você pode também receber da parte de Deus a interpretação, o tom que Deus está dando para você naquela hora em que você está orando em línguas. De repente você pode ser informado pelo Espírito Santo que mesmo no particular, orando em línguas, sem saber exatamente o que você está orando, mas você pode orar para que Deus lhe dê o discernimento do teor da oração em línguas que você está fazendo. E talvez você se surpreenda ao perceber que aquela oração em línguas, ela pode estar te encaminhando para um arrependimento, para uma intercessão em favor de um amigo, de um parente, de alguém conhecido seu. Essa oração ela pode estar orando por uma nação. Então, mesmo sendo línguas, você pode orar ao Senhor para que você receba a interpretação. Se for no público, ore para que aquilo que você está levando, você consiga interpretar, a fim de que haja edificação coletiva. Ou então, quando você estiver no seu particular, você também pode orar um tempo em línguas e também orar para que Deus dê a você o discernimento daquilo que você está orando. Isso é que nós vamos encontrar em 1 Coríntios 14, versículos 13 e 15. Por isso, o que fala em língua desconhecida, ore para que a possa interpretar. Porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito,
mas também cantarei com o entendimento. Então veja que neste tópico aqui, estou falando sobre interpretação de línguas, tanto no público quanto no privado. Espero que tenha ficado claro para você. Se não houver interpretação no público, não fale em línguas no público, porque as pessoas não vão entender. Então traga para o seu particular. Mas mesmo no particular, você pode orar para receber o discernimento daquilo que você tem orado em línguas, a fim de que o seu entendimento também seja alimentado com a informação racional do que no Espírito você está orando diante de Deus. E o último aspecto aqui é a interpretação realmente na igreja. 1 Coríntios 14, 27 e 28. E se alguém falar em língua desconhecida, faça-se isso por 2, ou quando muito 3, e por sua vez, e haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja, e fale consigo mesmo e com Deus. Então, nesse caso aqui, a interpretação de línguas, no contexto público, necessariamente deve acontecer a interpretação. Ou você mesmo interpreta aquilo que você está levando para o grupo, ou você leva uma mensagem por uma direção de Deus, você não sabe o que é, mas você está trazendo uma mensagem em línguas, e espera um pouco para ver se há alguém que recebe o discernimento e a interpretação daquilo que você está falando. Não havendo ninguém que se levante para interpretar, então você deve se recolher e não falar no público em línguas, somente consigo mesmo e com Deus. Do contrário, não vai haver edificação coletiva. E essa era realmente uma preocupação que o apóstolo Paulo tinha no contexto geral. Bom, essa questão de interpretação e esse cuidado com o outro, o cuidado com o próximo, cuidado para não escandalizar, o cuidado para você não jogar minhoca ou dúvida na cabeça de quem ainda é novo na fé, ou até de quem não tem uma fé professada ainda em Jesus, esse cuidado se chama amor. O amor, o zelo de você usar os dons, mas com a certeza de que você está usando os dons com entendimento, com sabedoria, de maneira que você consiga edificar as pessoas e não jogar dúvida no coração das pessoas. Ou também, alguns poderiam até lançar mão de algum dom espiritual, mas com o objetivo de aparecer, de demonstrar para as pessoas que eles são espirituais e que Deus as usa através dos dons espirituais. Mas, dessa forma, não estaremos de fato amando. Por isso que os dons acontecem e são explicados em 1 Coríntios 12 e 1 Coríntios 14. Mas no meio, que é 1 Coríntios 13, Paulo dedica todos os versículos para falar sobre o amor. Porque é no amor que nós vamos ser instrumentos de Deus para profetizar, para falar em línguas, para interpretar as línguas, para curar, operar milagres, enfim. Todos os dons que nós ministramos aqui nestas semanas, mas faremos tudo isso na base do amor. Porque ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de mover montanhas, mas se eu não tenho amor, isso de nada vai adiantar, não será bênção na minha vida e não será bênção na coletividade. Daí o cuidado de que a variedade de línguas possa cumprir um propósito, ou edificação pessoal no meu quarto de oração, na minha vida devocional com Deus, ou a edificação da coletividade, nesse caso, necessariamente por meio da interpretação. Sem que haja interpretação, então nós devemos nos aquietar, orar somente ou falar somente com Deus, porque aquilo que estamos fazendo não edifica o próximo. E edificar o outro, ou nos edificarmos a nós mesmos, faz parte do propósito de amor para cada um de nós. Então, que os dons sejam aí usados lindamente, fartamente, mas sempre na base do amor, que é o fundamento de toda a nossa vida.
Eu quero aqui expressar minha gratidão nessa última aula a todos vocês líderes, a todos vocês participantes das células, ao Azaf, especialmente, que esteve aqui comigo, né, nessa produção, ao Daniel, meu filho também, que coordenou, que está sempre dando as direções. Eu quero agradecer a toda a equipe, todo mundo que tem ajudado, ao Jojo também, com a sua gentileza, com o seu cuidado, enfim, toda a equipe da mídia, e especialmente o Azaf, que tem sempre estado aqui comigo nas filmagens, nas gravações, expressando aqui a minha gratidão a toda a liderança da igreja, aos pastores, à Igreja Voz como um todo, e a todos aqueles que tornaram possível o cumprimento de mais uma estação das células. Ao Levi, né, que me ajuda sempre com o livro, com a capa, preparando um material aqui tão legal, tão importante para todos nós. Enfim, todas as pessoas até não citadas aqui, mas que fizeram dessa estação uma estação muito especial. Os líderes de célula, os que trabalharam aí presencialmente, online, ou nas células híbridas, e que fizeram com que essa estação pudesse ser uma bênção. Nosso muito obrigado e espero te ver na próxima estação. Que Deus nos dê a direção do próximo tema, mas já com muita alegria e já com saudades, espero te ver na nossa próxima estação. Deus te abençoe, muito obrigado por tudo. Shalom, Deus abençoe a sua célula.